Fase do pré-transplante é bem curiosa, porque essa parte é fundamental, né? Que é quando a gente realiza a reabilitação fase 1 no pré-transplante, que é quando você trabalha esse paciente para manter a funcionalidade desse paciente, porque já é um paciente muito vasoconstrito, ativação simpática o tempo todo nele, então ele já tem uma periferia bem hipoperfundida, então isso aí vai atrapalhar esse paciente no dia a dia dele, porque tudo ele vai cansar, ele já vai viver em acidose láctea, acidose metabólica já logo de cara, então só o respirar dele ele já está acidificando. Então é importante essa questão da fisioterapia no pré-transplante para poder manter essa funcionalidade e dar mais fôlego para ele manter a sua independência, né? Que é isso que é feito na fase 1. E também tem uma outra coisa que é muito importante, que a gente acaba esquecendo, é a questão educativa. Então esse paciente, não necessariamente ele está ali na fila do transplante, esse paciente ele pode ir para casa. E aí o que ele pode fazer em casa para esperar o transplante? Então essa fase educativa que a fisioterapia entra é fundamental para que esse paciente mantenha o cuidado fora do hospital. E é importante porque ele está naquela fase, né, que ele cansa em qualquer esforço, então ele não quer fazer esforço, então ele perde cada vez mais, ele quer fazer cada vez menos, fica nesse ciclo, né? Então alguma coisa tem que quebrar isso. Exatamente, né? É exatamente o que acontece. Ele fala assim, eu não faço porque eu canso. Então ele vai deixando de fazer as suas coisas, até questão de atividade do dia a dia, ele vai deixando de fazer, né? Porque ele vai cansar. E é exatamente o contrário. Esse paciente ele tem que ser sempre estimulado, né? É claro que você tem os limites, né, para esse paciente. O que a gente sempre costuma fazer, o que eu gosto sempre de falar, é que assim, o fator limitante para esse paciente não é tempo de exercício, não é duração, não é intensidade. O fator limitante é o cansaço. Então a gente sempre faz na terapia o cansaço dele no Borg de 13, que é uma escala de percepção de esforço. Ele sentiu que chegou no Borg de 13, aí a gente dá uma maneirada, para e continua no dia seguinte esse tipo de atividade. É claro que a gente não pode levar esse paciente em momento algum à exaustão, porque o que acontece? Esses pacientes eles são muito fadigáveis. Então se a gente entra esse paciente em fadiga, ele vai demorar 72 horas para se recompor. E 72 horas parado num paciente de IC candidato a transplante é a morte, porque esse paciente ele vai ficando cada vez mais deprimido e cada vez mais cansado. Por isso que a dosagem do exercício ela tem que ser extremamente prescrita, né? Que eu sempre gosto de falar, sempre estar de olho nos exames laboratoriais, ácido lático, se tiver saturação venosa, que muitas vezes na UTI tem esse parâmetro para a gente poder se guiar. Se esse paciente não está infectado, se esse paciente não tem um PCR alargado. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho para a gente poder fazer uma boa fisioterapia e uma prescrição de exercício melhor para esse doente, para que ele fique na melhor forma para chegar ao transplante cardíaco.